Olá, crianças! Iremos começar hoje nossa aulinha de ciências na página 82, tá? Hoje nós iremos falar sobre as frutas e os legumes. Então vamos lá. Fruta é o nome popular que a maioria das pessoas utiliza para se referir aos frutos das plantas. Então a gente fala fruto, né? Para nos referirmos aos frutos que as plantas dão. Temos alguns exemplos aqui, como a goiaba, o kiwi, né? E o pêssego, né? Todos eles são frutos de árvores que nós chamamos de frutas, tá bom? Alguns frutos, porém, são considerados legumes, como o tomate e a abóbora, tá? A gente às vezes fala, né? Ah, o tomate é um legume, a abóbora é um legume. Porém, não são, tá, gente? Eles são frutos. Essa classificação também é geralmente utilizada para se referir às raízes, aos caules e às sementes das plantas que nos servem de alimento. Então, nós também, né, falamos que as partes das plantas, como as raízes, os caules e sementes, são legumes. Temos aqui exemplo da abóbora, do rabanete, palmito e a ervilha, que são respectivamente fruto, raiz, caule e sementes, tá? Esses alimentos são considerados legumes, porém são o quê? A abóbora é um fruto, certo? Aí aqui na página 83 diz o seguinte: já as folhas e flores das plantas que são utilizadas como alimentos são chamadas pela maioria das pessoas de verduras. Então temos aqui o repolho, que é uma verdura, é a folha da planta. Couve-flor e o brócolis são flores. E todos eles, né, repolho, couve e o brócolis, são considerados como verduras, tá bom? Aqui disse o seguinte, não você sabia? Algumas plantas comestíveis recebem nomes diferentes de acordo com cada região do Brasil. A abóbora, por exemplo, é um fruto chamado também de jerimum ou de moranga, tá? Aqui na nossa região nós falamos abóbora, mas tem outras regiões do país que chamam a abóbora de jerimum ou de moranga. Então, às vezes, vocês vão ouvir alguém falar assim, ah, hoje eu tô com vontade de comer um jerimum, tô com vontade de comer uma moranga. Eles estão se referindo à abóbora, tá bom, gente? Ela é conhecida por ser utilizada como decorações nas festas de Halloween, mas também é um ótimo alimento por ser muito nutritiva. Então, com certeza, vocês já viram, né, nas decorações de festinhas de Halloween, as abóboras como enfeite, mas também elas são muito importantes na alimentação, porque elas têm muitos nutrientes, tá? É muito bom comer abóbora para a nossa saúde, faz muito bem, tá? Aí aqui diz o seguinte: as frutas, as verduras e os legumes, assim como os demais alimentos que consumimos em nosso dia a dia, são formados por substâncias chamadas de nutrientes, que colaboram para o bom funcionamento do nosso corpo e para a manutenção da nossa saúde. Confira no box da página a seguir como os alimentos são classificados em relação aos seus nutrientes e as funções que exercem em nosso corpo, tá? Então, cada alimento, eles têm os nutrientes, né? E cada um deles tem uma classificação, tá? Temos aqui os alimentos energéticos, os construtores e os reguladores. Vamos ver quais funções cada um deles tem para o nosso corpo, tá bom? O que eles desempenham no nosso corpo. Os alimentos reguladores, eles são alimentos que fornecem nutrientes fundamentais para que o nosso corpo funcione adequadamente e fique forte e resistente a doenças. Então, os alimentos reguladores fazem com que o nosso organismo funcione bem e nós não fiquemos tão doentes, né? Ele nos dá o quê, então? Muita força, né? Para a gente ficar bem da saúde. Por isso, são reguladores. Os vegetais são os principais alimentos reguladores. Então, por isso que é muito importante a gente comer vegetais, tá? Os energéticos são alimentos ricos em nutrientes que fornecem energia para o nosso corpo. Então, os energéticos nos dão energia para realizar as atividades do dia a dia.
E alguns vegetais, como exemplo, o milho, a batata, o arroz e o trigo, eles são considerados elementos energéticos, tá? Por isso que é importante a gente também comê-los, porque eles fazem com que o nosso corpo tenha energia, tá bom? Construtores. Os construtores são alimentos que fornecem os nutrientes necessários para formar as estruturas do nosso corpo, como a pele e os ossos. Então, é muito importante nós nos alimentarmos desses alimentos construtores, porque eles ajudam, né, na nossa pele e nos nossos ossos, nessa formação aí. Os vegetais que fazem parte do grupo de construtores são o feijão, a ervilha e a soja, tá bom? Tem outros, porém a gente citou alguns aí, tá? Então, são esses 3 tipos de alimentos, de classes de alimentos, que é muito importante nós nos alimentarmos, tá bom? Agora, aqui fala do nutricionista, tá? Que é o profissional da área da saúde, que estuda os alimentos e o efeito que eles produzem em nosso corpo. Então, o nutricionista, né, é um médico que estuda os alimentos, vê quais os alimentos que fazem bem e alimentos que fazem mal para o nosso corpo. E além do nutricionista, temos também o nutrólogo, que é um médico também e que estuda a relação da alimentação na saúde. Ah, se eu comer tal coisa, vai fazer bem, se eu comer tal coisa, vai fazer mal. Então, eles conseguem ver essas medidas, tá? O que faz bem e o que faz mal para o nosso organismo, tá bom? É muito importante, às vezes, a gente visitar um nutricionista ou um nutrólogo, tá? Para o bem da nossa saúde. De acordo com esses profissionais, devemos consumir uma grande variedade de alimentos, ou seja, um pouco de cada grupo alimentar, ou seja, comer alimentos reguladores, alimentos energéticos e alimentos construtores. Por quê? Tem que comer um pouco de cada um, em quantidades o quê? Adequadas, porque se a gente comer um pouco, não vai garantir uma alimentação saudável. Mas também se eu comer muito, também não vai garantir. Tem que ter o quê? Medidas, tem a quantidade certa, né, de cada grupo alimentar para a gente comer e fazer bem para a nossa saúde, tá bom? Hoje nós vamos encerrar aqui e na próxima aula a gente vai observar, né, o exemplo aqui dos grupos alimentares, né, dos construtores, reguladores e energéticos. E também iremos falar das plantas medicinais e fabricação de medicamentos. Mas isso na nossa próxima aulinha de ciências, tá bom? E hoje nós encerramos por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aulinha e se alimentem bem, tá bom? Para ter muita saúde, que é o que vocês precisam, tá? Um beijo, até a nossa próxima aula.